Para um certo valor de alfa e para um certo valor de beta, é contínua no ponto 0 a função g definida por ramos, como aqui poderemos ver. Bom, determina o valor de alfa e de beta. Esta é aquela pergunta típica de continuidade, onde temos de aplicar a definição de continuidade num ponto. Então eu vou aqui escrever, embora seja de escolha múltipla, dará para relembrarmos e para percebermos o que vamos fazer. Portanto, g é contínua. G é contínua em x igual a 0, ou para x igual a 0, se e só se o limite de g de x, quando x tende para 0 mais, é igual ao limite de g de x, quando x tende para 0 menos, que é igual ao g de 0. Okay? Esta é então a definição de continuidade num ponto, ou seja, para uma função ser contínua num ponto, esta função ser contínua num ponto, terá de ser verdade, então, estas três igualdades que aqui estão, estas duas igualdades, destes limites e da imagem no ponto 0, ou seja, o limite de g de x quando x tende para 0 mais é igual ao limite de g de x quando x tende para 0 menos é igual ao g de 0. Ora, esta definição servirá para determinarmos constantes que nos serão apresentadas na função. E deixem-me só relembrar algo, houve aí um exame, um teste intermédio, já não me lembro bem, em que a constante aparecia aqui na mudança de ramo, ok? Poderá acontecer, trabalhamos exatamente da mesma forma. Então, vamos determinar o limite de g de x, quando x tende para 0 mais, por exemplo, começamos por aqui. Então, que ramo vamos utilizar? Será o limite de beta menos ln de 1 mais x sobre x, ok? Isto tudo aqui dentro do limite, quando x tende para 0 mais. Poderemos separar aqui na subtração os limites. Ficamos com o limite de beta quando x tende para 0 mais, mas beta é uma constante e, portanto, o limite de uma constante dá a própria constante. Ficamos então com beta menos o limite de ln de x mais 1 sobre x quando x tende para 0 mais. Ora, este é então um limite notável. Vão ao formulário ver. Que dá 1, ok? Então ficamos com beta menos 1. Ficamos aqui com beta menos 1. Agora, o que vamos fazer é calcular também o limite de g de x quando x tende para 0 menos. Vamos determinar este limite. Terão de ser iguais, não é? E vamos então ao ramo, ali ao primeiro ramo. Ficará e elevado a 2x menos 1 sobre x quando x tende para 0, neste caso 0 menos. Bom, isto em tudo é parecido com o limite notável, não é? O que é que dava jeito ter aqui em denominador para termos o limite notável? Dava jeito ter um 2, porque o que está aqui em denominador tem que ser igual ao que está ali em expoente e terá de tender para 0. Mas se x tende para 0, então 2x também tende para 0. Então depois poderemos fazer a mudança de variável, não é? Ou seja, iríamos fazer então, colocar aqui um vezes 2 no denominador e, para compensar, multiplicávamos também o numerador por 2, como é óbvio. Agora, aquele 2 que multiplicamos no numerador pode passar para trás do limite, porque está a multiplicar, é uma constante, o limite de uma constante dá a própria constante, portanto ficamos com 2 vezes o limite de e elevado a 2x menos 1 sobre 2x. Ok? Quando o x tende para 0 mais. Bom, poderemos então fazer aqui uma mudança de variável, dizendo que, vou escrever aqui neste cantinho, a mudança de variável poderia ser y igual a 2x, porque quando o x tende para 0, o y também tende para 0, não é? Então, continuamos ali com o limite notável. E ficaríamos então com 2 vezes o limite de e elevado a y menos 1 sobre y, quando o x tende, o y agora, já fizemos a mudança de variável, quando o y tende para 0. Okay? Bom, segundo o formulário, este limite dá 1, portanto 2 vezes 1, que dá 2. Okay? E temos agora o g de 0. O g de 0 que dará alfa. Vamos ver a função, quando x é 0 temos o valor alfa. Bom, o que nós sabemos então é o seguinte. Estes três resultados, portanto, este aqui que deu alfa, este que deu 2 e este que deu beta menos 1, terão de ser iguais.
Ou seja, nós podemos concluir o seguinte: o alfa terá de ser igual a 2, e já descobrimos o valor de alfa. O alfa é igual a 2, mas também o beta menos 1 é igual a 2. Ou seja, beta igual a... o menos 1 passa para outro membro para a operação inversa, fica 2 mais 1, 3. Ou seja, alfa igual a 2, beta igual a 3. Resposta B. Resposta B. Até uma próxima!